Igor, eu sou um parlamentar independente. Minhas pautas, em alguma medida, têm uma convergência com pautas conservadoras, ou são pautas conservadoras, e nessa medida convergem com pautas do governo. Agora, eu já tenho várias ressalvas que eu expressei publicamente no passado, que são conhecidas. Agora, como o Sérgio Moro, eu entendo que a gente precisa nos unir contra a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Por uma série de razões, poderia mencionar 8 aqui. Em primeiro lugar, Mensalão e Petrolão. Não foi um esquema milionário de desvio, Igor. Foi um esquema bilionário. E é tão grande a dimensão do bilhão que as pessoas perdem a noção. Perde mesmo. 1 milhão de segundos são 12 dias. Sabe quanto que é 1 bilhão de segundos? 32 anos. Essa é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Em segundo lugar, não foi simplesmente o esquema de desvio de dinheiro público. Foi aquilo que o teu amigo, o Reinaldo Azevedo, chama de plutocleptocracia. Um esquema em que ricos e poderosos se uniram para roubar o país, não só na Petrobras, onde você destampava, você encontrava a corrupção. Você teve lá no BNDES mais de R$1 trilhão direcionados para empresas amigas. Desse valor, só para a JBS, por conta de financiamentos fraudulentos, apontados como fraudulentos pelo Ministério Público, o Ministério Público pediu ressarcimento de R$21 bilhões. Na Petrobras, os prejuízos chegaram a R$42 bilhões. E um caso que me comoveu muito foram senhorinhas que foram à Força-Tarefa da Lava Jato, foram lá fisicamente, choraram na minha frente, choraram, escorreram lágrimas, elas chorando porque elas tinham perdido a aposentadoria delas. Elas contavam com aquele dinheiro para sobreviver na melhor idade, na sua velhice. E elas choraram porque o dinheiro foi drenado, desviado pela corrupção. Na Operação Greenfield, o Ministério Público apontou um rombo de R$54 bilhões. Vai somando aí de bilhões e bilhões, faz parecer o Mensalão crianças brincando na areia. E o Mensalão envolveu R$100 milhões. O mesmo valor, também R$100 milhões que o Ministério Público apontou de desvios no Ministério do Planejamento. Então a gente está falando de desvios de centenas e centenas de milhões, de dezenas e dezenas de bilhões de reais, o que indicava uma união da classe política com os grandes conglomerados, bancos envolvidos no Mensalão com financiamentos fraudulentos, conglomerados e bancos. Você tinha as grandes empreiteiras, você tinha a JBS, essa política de campeões nacionais que o Sérgio chamou de capitalismo de compadrio, parte da classe econômica e parte da classe política se aliando para roubar o país ao longo de décadas, intensificado, sistematizado nesse governo do PT. Então esse é o segundo ponto, plutocleptocracia. Em terceiro lugar, tudo isso consistiu no ataque maior à nossa democracia da história, desde a redemocratização. Maior ataque à democracia consumado. Não é um risco, um ataque consumado, porque grande parte do dinheiro investido em campanha corresponde ao número de votos. Então foi a maior fraude eleitoral consumada da história. É um absurdo. Em quarto lugar, a eleição do Lula significa um baita mau exemplo para os meus filhos. Vai passar a mensagem de que roube, mas roube muito, que se o teu governo roubar muito, você vai virar presidente do Brasil. Eu não quero essa mensagem para os meus filhos. Em quinto lugar, existe a cultura no PT, que vocês reconheceram como equivocada aqui, de bandidolatria. Uma cultura de passar a mão na cabeça do criminoso, tratando ele como vítima, e culpar o policial que vira praticamente um criminoso. Em sexto lugar, se você olhar, como eu mencionei, uma série de pessoas próximas, ainda que você ache que o Lula foi absolvido, que é um absurdo, jamais foi absolvido na Lava Jato, olha as pessoas ao redor, eu fiquei um tempão aqui, eu tive que anotar o nome das pessoas, todo mundo ao redor condenado, só ele, né, seria sido absolvido, que é uma balela. Em sétimo lugar, como o Moro colocou, vai ser um desastre para a economia. Ele já falou que vai furar teto de gastos. O que isso significa para você que está nos assistindo? Furar teto de gastos significa você sistematicamente, mês a mês, você gastar mais do que ganha. O que vai acontecer? No começo você vai precisar de empréstimo bancário. Ou eles vão imprimir dinheiro, vai gerar inflação, ou vai aumentar juros por conta da dívida pública que aumenta, gerando toda uma pressão sobre o setor produtivo. É claro que não vai dar certo. É como você se afundar em dívida com o banco, até um ponto que você tem que prestar com a agiota o dinheiro e você vai de mal a pior. É crise lá na frente, não tem dúvida. E em oitavo lugar, tem uma série de pautas conservadoras que eu defendo e em relação às quais o Lula se opõe. Ele defendeu o aborto textualmente, não é conversa, vá lá, Guga, vídeo Lula defendendo aborto. Esse ano, no começo desse ano, ele defendeu textualmente aborto no vídeo. Ele defende o desarmamento, defende que as pessoas possam ter liberdade para ter uma arma na sua casa. Existe ainda no PT, e é exemplificado por uma entrada de um vereador petista lá nas igrejas em Curitiba, gritando fascistas não passarão, a senhora coitadinha lá orando, e o vereador do PT
entrando na igreja com um grupo gritando fascistas, fascistas não passarão. Em uma parte da esquerda existe um preconceito religioso arraigado quando eu defendo o contrário, um Estado laico, como existe, colaborativo, como existe no Brasil, com respeito às diferentes religiões. Então tem uma série de pautas do PT em relação às quais eu me oponho, por isso eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é de devolver Lula e o PT para a cena do crime. Entendi. Cara, acho que agora eu entendi pra caralho, assim, como você odeia o PT. Não odeio, não tem nada pessoal, não. É o contrário, eu amo as pessoas. É o contrário. Quando eu luto contra o crime para botar bandido na cadeia, é por amor às vítimas. Não tem nada de ódio ao criminoso. Eu amo e respeito o criminoso como eu amo e respeito qualquer pessoa. Mas a gente tem que cuidar das vítimas, das pessoas, dos brasileiros. Por amor aos brasileiros que eu tomo essa posição. E não é uma posição fácil, como não é para o Sérgio Moro, porque nós temos ressalvas em relação ao Bolsonaro, ao tal governo. A gente já expressou essas ressalvas no passado. Agora, nós temos um adversário em comum. Nós vemos como a pior coisa que pode acontecer para o Brasil a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Entendi.